A história do amor. Deixa eu te contar. Vale a pena contar uma história de amor que partiu de um único lado, que foi motivada por um motivo que também desconheço. Até onde eu acreditava ser por uma razão, enfim, descobrir que não era por aquela. Longe de qualquer mérito pessoal, se iniciou um amor por mim. O que eu fiz para ser amado? Por longos anos acreditei que realmente eu merecia ser amado. Afinal, suponha para mim mesmo que tinha descoberto a verdadeira religião e que dentro dela poderia fazer algo em troca a este amor que tanto me falavam. Coloquei no meu peito as insígnias do amor próprio disfarçado de avareza, sendo que no final tudo acabava falando de mim mesmo. Era como se o merecimento por este amor fosse um proveito de quem me amou, achando que ele estava sozinho demais, procurando súditos para o enxergar, fazendo quase uma obrigação o meu ato de me amar por ser quem eu sou, ou quem eu descobrir ser na prática de liturgias santas e por recitar orações milenares. Ali mesmo eu estava longe de ser atingido pelo real e puro amor. E quando acreditei realmente que as coisas boas que aconteciam comigo eram motivadas por atos de obediência ou até mesmo por atos de compaixão, sendo que, ao mesmo tempo, em meu olhar era produzida uma observação de julgamento por aqueles que não faziam nem reagiam como eu gostaria. Me tornei doutor e também um juiz. Enquanto isto, o amor continuava a me visitar clamando por humildade e silêncio, insistindo em me demonstrar que nunca foi realmente por mim. Até que nesta luta em meu interior, no ato de ferir o outro que não enxergava a vida à minha maneira, eu me feria realmente por não conseguir compreender o que de fato era o amor. Calibrei o meu olhar para observar o erro alheio, trazendo cada vez ao meu próprio ser uma escuridão sem fim. Por todos os dias, orava para Deus me conduzir aos perdidos que andavam cegos nessa existência, como se eu mesmo tivesse conseguido enxergar um palmo à minha frente, cada vez mais alicerçando em meu coração uma certeza que eu era vocacionado para apontar o erro humano e intensificar suas imperfeições, em troca de um status social religioso que me dava lugares no patamar mais alto de uma elevação chamada altar. Erro meu. Ali eu era o meu próprio sacrifício, queimando e exalando a fumaça do próprio desespero. Eu realmente precisava conhecer o amor. Necessitava ver que era indigno. Foi quando vivi na carne a realização de tudo que condenei. Me tornei escravo dos meus próprios desejos reprimidos e paixões ocultas que jamais foram confrontadas pela verdade e somente enfaixadas pelo trapo da religião humana. Laços de culpa me cercaram, vergonha me embebedou, trevas me cercaram e me vi nu, diante da verdade flagrante de que não era por mim que eu merecia amor. Existia alguma razão além da minha própria existência que convidava a um olhar piedoso e misericordioso, me perseguindo diariamente pelos escombros da minha alma, esperando eu me tornar sujo o suficiente para entender que precisava ser banhado nos mananciais da graça. Favor que vem até mim quando eu não mereço e me convida para comer à mesa quando, faminto de piedade, eu estava. Ele permitiu-se ser o réu do meu tribunal, quando o elegi sem saber a condição de culpado, crendo que o que no meu destino não me fazia sorrir era por sua ingerência, por seu descuido. Cheguei a crer que eu era indestrutível, por me tornar tão mimado dos meus caprichos ilusórios de filho preferido. Quão longe eu estava ainda do amor. Foi quando comecei a ouvir uma voz exprimida no centro do meu ser dizendo: saiba de Cristo, saiba dele. Aquilo me desconfortava nas madrugadas. Será que não sei intensamente o que ele é? Sendo que já li, reli o livro santo ocidental mais de 100 vezes, fazendo da minha própria vida um ritual automático da plena liturgia. Eu realmente precisava saber mais dele. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvida por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 ao 9. Foi quando comecei a observar quão intensa e profunda foi sua obediência na condição humana. Embora tendo privilégios, abriu mão de todos. Embora sendo o princípio, aceitou ter fim. Embora sendo eterno, aceitou ter dias. Embora sendo livre, aceitou estar preso. Embora sendo puro, aceitou se tornar pecado. Embora sabendo de tudo, viveu como se soubesse pouco. Embora pudesse agir, agiu como se não pudesse. Na sua humilhação, resgatou a própria condição humana, fazendo da limitação a expansão. Traduziu na escassez a verdadeira abundância, traduzindo no olhar a verdadeira iluminação, provando nos seus passos a integração de todos os povos, sempre sendo agente de expansão de consciência em toda e qualquer situação, trazendo paternidade ao órfão, companheirismo à solidão, amizade ao rejeitado, riqueza ao falido, preferência ao repudiado, inocência ao impuro, humildade aos reis, realeza aos humildes. Ele, vestindo-se de carne humana, me salva de um destino que eu posso eternizar em mim mesmo. Em sua obediência, aperfeiçoa a sabedoria, fazendo todo o ímpeto de satisfação esperar o processo da descoberta de si para Deus. Ele não traz a mim mais do que aquilo que eu possa suportar, nem se revela da maneira que nunca irei entender. Em Cristo, soube o que era realmente saber, o que podia realmente obter, na humanidade que Deus redime em si, vivendo Cristo. Ele traduz a esperança na simplicidade de ser humano, abraça o errante trazendo-o para perto, rejeita o que se acha são, fazendo do doente sua maior prioridade, cura a alma antes do corpo, prefere o quebrantado ao invés do aparentado, se torna acessível, se torna urgente, se torna palpável, se torna amigo, se torna irmão, se torna filho, se torna uma forma de amar, forma de ser. Ele dá forma ao que antes parecia ser invisível e inalcançável. Ele trouxe para cá o que os anjos desejam. Ele trouxe para cá o que a existência proclama. Ele trouxe para cá a tradução de toda a motivação de tudo que existe. E se existe, é por Ele, pois foi para Ele que tudo foi criado. Afinal, nele tudo se explica, mesmo que ainda não se compreenda. Nele tudo se traduz, mesmo os enigmas que surgem pela sequência de descobertas ainda limitadas pela observação humana. Nele tudo se filtra pela verdade. Foi nele que vi a humanidade sendo redimida na própria condição humana. Ele viveu tudo o que eu poderia viver. Cristo sofreu em sua carne todas as possibilidades e venceu. Se ele era o início com o Pai, ele também era a possibilidade de todas as coisas. Ele era a capacidade, era a intenção, era a criação instantânea, era processual também. Era o julgamento, era a sentença, era a justiça, era a lei, era a liberdade, era também o limite. Se Cristo não fosse para nós, ainda assim seria para Ele mesmo. Se não se revelasse a uma percepção possível, ainda assim seria a própria revelação de todo o impossível. Eu precisava saber dele. Eu precisava me tornar humano, compreender a verdadeira realidade, já que aquilo que era antes do real veio e se formou diante dos meus olhos, como não crer? Ele que escreveu no coração dos homens uma eternidade indomável. Ele que amou de tal maneira que fazia do fugitivo encontrar o próprio lar. Trazia descanso para o peregrino, refúgio para quem estava sendo perseguido pela própria tentativa de se significar. Ele traduziu a condição humana. Ele transpassou a realidade dos homens. Na sua doce paciência, aceitou o processo dessa dimensão, se submetendo a limites materiais, se colocando em condições químicas, possuindo órgãos vitais que trabalhavam em conjunto para fazer vivo o próprio autor da vida. A vida que estava nele era ele. Como um artesão que cria e veste a própria criação, Deus cria a vida e se veste nela em Cristo. Se veste humano, se veste para ser. Ele é para mim aquele a quem eu precisava conhecer, afinal.
Eu precisava saber dele para depois saber de mim.